Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos aqui nesse sabadão, dia de estreia, logo mais, 9 da noite. Tem Fluminense e Bragantino, primeira rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Quantos ingressos vendidos, hein? Novíssima atualização, só aqui para você daqui a pouco. Vou trazer essa informação para você de quantos ingressos foram vendidos até agora. Menos de 20 mil por enquanto, tá, gente? Já já falo o número para vocês. E também vamos falar da renovação de contrato de Iago Ferreira. Finalmente aconteceu a renovação, vou trazer detalhes aqui para você. E, gente, quem briga pelo título brasileiro? Quais clubes estão de fato envolvidos, são favoritos nessa briga? O Lance fez uma enquete com alguns jornalistas, eu estive entre eles. Vou mostrar para vocês os resultados parciais, né? Inclusive os meus palpites para essa briga, quem briga contra rebaixamento, quem é que vai disputar de fato o Campeonato Brasileiro, né? O título, a partir de agora, venha comigo. É isso, chega chegando, deixa like aí, se inscreve no canal. Olha, vou começar falando, né? Daqui a pouco vou falar sobre o jogo, sobre ingressos vendidos, sobre quem joga, quem não joga, os relacionados já confirmados pelo Fluminense. Antes, vamos de notícia aqui envolvendo o jogador que se destacou pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O Fluminense acerta a renovação de Iago até 2026 e avalia propostas de empréstimo por meia. Matéria do Caê Mota no GE. Né, ele foi o destaque, foi eleito a revelação do Campeonato Carioca jogando pelo Nova Iguaçu, aquela novela que você já sabe. Eu acho que ele deveria jogar, eu acho que o Diniz deveria dar uma oportunidade a ele agora nessa volta. Por que não testar um jogador que está dentro de casa, já é de graça, né, numa posição que o Fluminense tem carência, porque Ganso e Renato Augusto são jogadores veteranos, nem sempre estão em condições de jogo, então no mínimo ele tem lugar ali no grupo, né, no banco, para ser aproveitado eventualmente, ainda que seja inicialmente em segundas etapas das partidas, entrando no segundo tempo, né? Está aqui a informação do Caê. A diretoria tinha como meta renovar o contrato para então avaliar as possibilidades de aproveitamento no elenco, tomara que isso aconteça, mas principalmente de um novo empréstimo. Segundo o Caê, há interesse de 3 clubes para o jogador disputar a Série B do Brasileiro e o Botafogo de Ribeirão Preto é um dos interessados no futebol dele. A Segundona Nacional começa nesse fim de semana agora. Pois é, vamos torcer. Eu torço particularmente, vocês já sabem, para que o Iago tenha a oportunidade, né, o filho do Iranildo, se não prestar, se não vingar, se mostrar que não tinha condições mesmo de se firmar num clube grande, de alta, jogando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tudo bem, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses a gente vai saber, for o caso, e aí sim negocia ele, em definitivo, para um outro clube. Por enquanto, acho que a melhor opção é tentar aproveitá-lo, e eu, sinceramente, acho que o Diniz vai fazer isso aí. Eu acho que ele vai tentar integrar o moleque ali aos treinos. Ele passou os últimos 2 dias em tratamento. Ele teve uma leve torção no tornozelo na final do Carioca. E eu acho que se ele estiver bem agora para a próxima semana, ele deve ser reintegrado para pelo menos participar dos treinos e o Diniz observá-lo para tentar, quem sabe, aproveitá-lo para esses próximos meses, para esse momento do Fluminense que está iniciando o Libertadores, iniciando o Brasileiro e já a Copa do Brasil também. Tá bom, gente? Vamos falar, então, dos jogadores relacionados para o jogo dessa noite, para a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, para a partida contra o Bragantino, 9 da noite. Está aqui na tela para você. Olha aí, os relacionados divulgados agorinha há pouco pelo Fluminense. Goleiros Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes. Um deles vai ser cortado. Em geral tem sido o Vitor Eudes, o que eu acho uma pena. Eu acho que todo mundo que está aí, ou quase todo mundo, concorda, né? Que o Vitor Eudes mostrou nesse começo de temporada mais qualidade que o Felipe Alves, mas como o Felipe foi contratado para 2024, a pedido do Diniz, ele tem tido preferência em relação ao Vitor Eudes. Então deve ser cortado o Vitor Eudes e mais um jogador, um dos jogadores de linha que a gente vai citar agora, um deles vai ser cortado também, não vai ficar nem no banco de reservas. Tem aí Alexander, André, Antônio Carlos, Arthur, Davi Terans, Douglas Costa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Germancano, Guga, Isaac, Lucumi, John Arias, John Kennedy, Justin, que é um dos candidatos a ser cortado, Cauã Elias, Lima, Marcelo, Marquinhos, Martinelli, Ganso e Samuel Xavier. Portanto, sem surpresas aí nos relacionados, né? A escalação a gente só vai saber 1 hora antes do jogo, mas a probabilidade é aquela que eu passei como informação apurada aqui no meu vídeo de ontem. O Diniz testou 2 formações, uma começando o treino com Martinelli na zaga e Lima no meio-campo,
agora com a lesão do Thiago Santos, ele ficou com menos opções para a zaga. Então ele uma vez iniciou o treino com o Martinelli na zaga e com o Lima no meio campo, formando ali o meio campo com André e com Paulo Henrique Ganso, na frente Marquinhos com Germán Cano e Arias, e depois na segunda parte do treino, o segundo tempo inteiro do treino, ele treinou com o Felipe Andrade na zaga, que é a preferência nossa, é o que a gente gostaria de ver, acho que é a oportunidade perfeita, sob medida, para o Diniz escalar hoje o Felipe Andrade pela primeira vez como titular. Mas no treino, o ensaio começou com o Martinelli e depois é que o Felipe Andrade foi titular, mas já na segunda parte do treino. Isso indica, né, que ele deve começar com o Martinelli e não com o Felipe Andrade. Quando o Felipe Andrade entrou no time, o Lima saiu e o Martinelli foi para a posição original dele, ao lado do André e do Ganso no meio-campo. Então, a escalação só uma hora antes da partida. Galera, falar em partida, falar em jogo contra o Bragantino, em estreia, por enquanto procura baixa, né? Se você considerar os últimos tempos, né, da torcida tricolor, principalmente o ano de 2023 e também 2022, quando o time se conectou com o torcedor, para essa noite apenas 18.600 ingressos vendidos, até esse momento que eu estou gravando aqui com vocês, pouco depois de 1h40 da tarde, né? Então, comecinho da tarde desse dia de jogo, apenas 18.600 ingressos vendidos ou check-ins feitos para a partida dessa noite. Pode ser que cheguemos a 20 mil, pode ser, mas muitas vezes os check-ins feitos não, na verdade, se traduzem em torcedores no estádio. A gente está cansado de ver de 15 mil ou 30 mil check-ins feitos, na hora o público lá é 27 mil, 25 mil. Então, vamos dizer que tenhamos 20 mil ou 21 mil check-ins feitos até a hora do jogo, pode ser que isso aconteça, mas não quer dizer que teremos 20 mil torcedores no estádio. Então, a gente vai ter algo próximo de 20 mil, mas, creio eu, um pouco abaixo desse número, já que temos apenas pouco mais de 18.600 vendidos nesse momento em que eu gravo, antes das 2 horas da tarde deste sábado. Tá bom, gente? Olha, galera, e quem é que briga pelo título brasileiro, hein? Que começa hoje, e o Fluminense estreando contra o Bragantino. O Diário Lance fez uma enquete, né? Fez uma consulta a jornalistas. Eu fui um dos jornalistas consultados nos últimos dias, e eles perguntam aqui, ó, tá na tela: Brasileirão, jornalistas apontam postulantes ao título e candidatos ao rebaixamento. E aí, ó, tem aqui alguns deles, né? Eu vou mostrar alguns. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a tela, para ver se a gente consegue ver melhor esse troço aqui, ó. Cícero Melo, meu amigo Cícero Melo, tão conhecido tricolor, né? Repórter da ESPN há 200 anos. Ele diz que lutam pelo título Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro. Cícero botou o Flusão aí no meio dos postulantes ao título. Palmeiras, Flamengo, Atlético e Fluminense. Os óbvios, né? Com mais o Fluminense, que não vive um bom momento. Brigam para não cair, segundo o Cícero, Criciúma, Atlético Goianiense, Juventude, Goiás, Cuiabá, Vasco e Bahia. É, Cícero, é isso aí. Aí me botaram logo depois aqui, a segunda figurinha aqui na foto bem velha, né, galera? O tio aí tava... O tio era sobrinho ainda aí, não era tio ainda. Botaram o seguinte: ex-Globo, rapaz. Globo faz muito tempo, viu, galera? Botou Zé Ilan, ex-Globo. Lutam pelo título. Esse foi o meu palpite, né? Esse foi o que eu respondi ao lance. Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense pode ser a surpresa, né? Por isso citei o Furacão, dirigido pelo Cuca, que é um excelente treinador, e Flamengo. Né? Não coloquei o Fluminense como um dos principais postulantes ao título, porque acho que o momento não recomenda isso. O Fluminense vem mal na temporada. Claro que pode se reencontrar durante o ano de 2024 e, sim, virar um dos candidatos. Mas, no momento, né, antes de começar, quem são os principais? Para mim, são Palmeiras e Flamengo. Mas eu coloco Atlético Mineiro e Atlético Paranaense também como candidatos. E o Fluminense, para mim, gente, hoje corre por fora. Né? Tem que subir de produção, tem que entregar performance para que eu possa realmente vê-lo como um candidato. E brigam para não cair, na minha opinião, tá aqui, ó. Vitória, Juventude... Eita, fugiu aqui de mim. Vitória, Juventude, Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá e Cruzeiro, para mim, são os postulantes a não cair. Vou mostrar mais alguns, 2 ou 3 aqui, tá? Depois vocês olham lá a matéria completa, se vocês quiserem dar uma olhadinha. O Tirone, vamos lá, Eduardo Tirone, meu amigo lá do UOL. Lutam pelo título, Flamengo e Palmeiras. Tirone, acho que são só esses dois lutando pelo título, e para não cair, Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude e Vitória. Mauro Betti, meu amigo, esse botou o Fluminense entre os postulantes. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. E para não cair, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma. Vou botar o meu amigo Flávio Vinick também, que é tricolor,
Quem é que ele botou que luta pelo título? Vinique é tricolor, tá, gente? Repórter do SBT, meu ex-colega lá na Fox, olha aí, ó. Lutam pelo título pro Vinique. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Botou só esses 3. Também não incluiu o Fluminense, mesmo sendo tricolor. Brigam para não cair, Vasco, Vitória, Juventude, Atlético Goianiense e Criciúma. Enfim, se você quiser ver a matéria completa do lance, vai lá, tá no site dos caras. Galera, importante dizer o seguinte, o Fluminense tem que provar o contrário do que eu acho nesse momento, de que não é realmente um dos principais candidatos ao título, tem que provar em campo. Né? Tem que mudar a minha cabeça, e do Vinique, e de outros que nesse momento não enxergam o Fluminense no nível de Palmeiras e Flamengo, tem que mudar isso em campo a partir de hoje. Evoluindo, Diniz sendo um pouco mais cabeça mole, né? Menos cabeça dura, talvez enxergando o que o campo está gritando e fazendo as alterações que precisa fazer, sobretudo rejuvenescendo o time. Quando ele botou o Marquinhos, um acerto dele, ele tornou o time mais leve, mais jovem, ganhou velocidade, ganhou uma nova opção, e é disso que o Fluminense precisa. Talvez Felipe Andrade seja um segundo caminho nesse sentido, né? O Diniz está demorando um pouquinho a se convencer disso, mas vamos torcer para que o time consiga essa evolução a tempo de realmente se colocar como um desses postulantes sérios. Quem sabe é o pentacampeonato brasileiro nesse ano de 2024. Começa essa noite, Vitória Fluminense. Estarei com vocês antes do jogo, 1h30 antes do jogo, mais ou menos. Estarei aqui numa live pré-jogo Fluminense e Bragantino. E claro, depois de Fluminense e Bragantino, estarei aqui com aquela live que vocês já sabem que é imperdível depois da estreia do Flu no Brasileirão. Espero todos vocês essa noite. E não vou deixar de pedir, galera, se você gostou do meu conteúdo, se você curte o meu trabalho, é muito importante. Deixa o like para mim, se inscreve no canal e mais tarde, antes do jogo, a gente se encontra. Um abraço, até lá.